graça e paz. Bom é nós estarmos aqui louvando e adorando ao Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Bom nós estarmos aqui glorificando o nome dEle, dizer que Ele é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. Nós vamos estar agora, neste momento, orando ao Pai, rogando a Ele por esse trabalho maravilhoso que nós estaremos juntos aqui. E logo após, para os louvores também, nós vamos estar passando para a adoração a Deus. Então nós oraremos neste momento. Ore conosco, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu santo nome, dizemos que tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Bom é nós estarmos aqui mais uma vez, para juntos, Senhor, adorarmos o teu nome, para juntos glorificarmos e dizer, sim, o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Deus da nossa salvação. Muito obrigada, Pai querido. Senhor, que tu venha falar aos corações de cada pessoa que está assistindo neste momento. Pessoas que têm passado por dificuldades, pessoas que têm recebido algo de ti, mas que eles venham entender o que tu queres realmente falar aos seus corações, Senhor, dentro de si, de cada um deles. Senhor, neste momento eu quero entregar todas as nossas angústias, todas as nossas, Senhor, dúvidas, tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos, nós queremos apresentar a Ti, porque nós sabemos que a solução vem do Senhor, vem do alto, Pai. Por isso nós nos encontramos aqui, para entender o que Tu queres para a vida de cada um de nós. Obrigada, Pai querido, por essa oportunidade. Entregamos nas Tuas mãos, pedimos que Tu venha usar o Teu servo, Senhor, com autoridade, com ousadia, com intrepidez do Espírito Santo de Deus. Que os louvores venham tocar em cada coração, Senhor, que estiver ouvindo, e que eles venham se render a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos Te agradecer, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória
te adoro, eu te amo. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, eu te amo. Eu te adoro, eu te amo. Graças e paz, amados e amadas do Senhor. Louvamos a Deus, porque Ele tem nos dado a oportunidade de louvarmos, de orarmos a Ele e estarmos refletindo aquilo que a Sua palavra tem nos falado. E esse é o momento a qual, mais uma vez, esse Senhor nos concede, né, de estarmos utilizando deste instrumento, né, nesse momento que precisamos viver um afastamento social, mas essa palavra não está presa, não está acorrentada, e então nós temos utilizado deste meio para continuarmos a compartilhar dessa palavra que nos sustenta, que nos dá vida, que nos dá condição de prosseguirmos nessa caminhada tão difícil. Louvamos ao Pai por este momento que o Senhor tem nos dado. Já estivemos orando, já louvamos ao Senhor e agora nós vamos refletir naquilo que a palavra de Deus tem a falar aos nossos corações. Como os irmãos já sabem, nós estamos pregando, né, alguns domingos, há 2 domingos passados, nesta epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda epístola, no primeiro capítulo. Nós já estivemos ministrando do versículo 1 ao versículo 6, do versículo 5, aliás. Agora falamos no outro domingo do 6 ao 10, e agora nós vamos estar falando do 11 ao 14. Espero que o Senhor esteja ministrando ao coração dos amados, a Ele que conhece a cada um, a Ele que nos deu essa direção, a Ele que tem trazido às nossas vidas o prazer de estarmos juntos. Mais uma vez eu quero convidar você a estar abrindo a palavra do Senhor, e eu quero mais uma vez lembrar a Bíblia a qual eu estou utilizando. Ela é Almeida, revista e atualizada, uma edição revista e atualizada. Se você assim puder e assim o desejar, esteja acompanhando a leitura que será realizada na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, do capítulo 1, dos versículos 11 ao 14. Amém, amados? Está assim escrito: para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém, amados? Há um bom tesouro, há um bom depósito. E aí nós precisamos pensar sobre essas verdades. Verdades a qual o apóstolo Paulo fala a este jovem, mas dentro da atualidade das verdades bíblicas, ela chega até a nós com o mesmo poder de instrução, com o mesmo poder de ensino, com o mesmo poder transformador. Então, o apóstolo Paulo escreveu assim a Timóteo, inspirado por Deus, no versículo 11: para que foi constituído, foi colocado em uma posição de privilégio ou ministério. O apóstolo Paulo, como nós vemos anteriormente, ele entende essa responsabilidade de apóstolo, e ele entende também que ele havia sido constituído, por vontade do Senhor. Foi colocado
ele tem uma clareza, um entendimento que não foi um desejo dele estar naquela posição, mas sim um desejo de Deus. Então ele coloca: eu fui constituído, eu fui colocado, eu tenho hoje uma posição de privilégio ao ministério, mas o Senhor me levou. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo leva até a Timóteo, para que então o jovem também pudesse se encorajar, entendendo que ele foi chamado, que ele foi colocado, e assim também a nós. Uma verdade que passa por essa vertente. Qual é a vertente? Que o Senhor é que nos constitui. Seja ministro, seja servo, porque um ministro também é um servo, e o primeiro requerimento que eu vejo numa liderança é o desejo de servir, é o desejo de prestar o serviço, é usar do ministério, que a palavra serviço, estar colocando em prol de outras vidas. Então nós precisamos entender isso, claro. Toda a igreja foi chamada com um ministério, com um compromisso. Então todos nós fomos constituídos servos para trabalharmos em nome desse nosso Senhor. Assim o apóstolo Paulo confirma essa verdade sobre ele. Eu entendo que essa verdade foi e chegou a todos nós, para que fui constituído pregador, como instrutor público da vontade divina e dos preceitos divinos do Evangelho. Ele foi pregador. Pregador de quê? Da vontade divina e dos preceitos divinos. Há uma responsabilidade sobre a vida de todo aquele que prega, que todo aquele que tem a responsabilidade de anunciar ao Senhor. Ele não anuncia aquilo que ele deseja, em primeiro lugar. Ele não anuncia um compromisso firmado naquilo que o homem quer ouvir. Mas aquilo que está firmado e aquilo que está sobre a vida daquele que é pregador da palavra do Senhor é falar da parte dele, instruído por ele e inspirado por ele. E essa palavra ela deve constar essas duas verdades. Uma é a vontade divina e a outra é o ensino. Essa palavra tem a capacidade de nos instruir, de nos ensinar e de nos levar a viver a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo havia sido então constituído e pregador, para então anunciar o quê? A vontade divina e os preceitos divinos. Aquilo que é a vontade desse Senhor, que chamou mesmo, chamou a Timóteo, chama a esta igreja, chama a mim e a você a estarmos vivendo dessa mesma forma. Então, ele continua aqui o seu raciocínio, pregador e apóstolo. A quem? Aos gentios. Ele havia sido enviado àquele povo que não era povo. Aquele povo que então foi, pela graça e favor divino, alcançado. E aqueles que então recebem e têm os seus olhos abertos, deixam de ser gentios e passam a ser povo de Deus. Ele separa, ele joga por terra um muro de separação e faz de dois povos um só povo. O povo que pertence a ele. O apóstolo Paulo foi um enviado aos gentios a pregar a verdade do Evangelho e a graça redentora através do Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu amado, minha amada, você que anuncia a palavra, mas eu não prego na igreja, mas você que fala da parte do Senhor, fale somente aquilo que Ele lhe mandar, pois assim tu és comissionado para fazer e para realizar. O apóstolo Paulo fala nesse mesmo versículo que é apóstolo e doutor dos gentios, né? Aquele que tinha a responsabilidade de ensinar, de instruir e mestre. É tão interessante, meu amado, essa verdade na vida daquele que tem um compromisso de liderança. Ele é pastor e mestre. Ele não pode ser uma coisa ou outra. As duas coisas estão juntas. Ele tanto tem o dom de apacentar, como também o dom de ensino. Precisa-se andar em conjunto. O apacento, o cuidado, a palavra de sabedoria, a palavra de discernimento, mas também a palavra que vem de instrução, de instruir o povo de Deus. Aquele que não era povo, então precisa ser instruído nas verdades
que outrora ele desconhecia. Eu quero falar contigo desta forma. Poxa, mas de que forma? Eu não ministro, eu não prego, eu não tenho esse compromisso na igreja, eu não sou ainda, eu não tenho ainda. Mas a palavra de ensino, o Senhor concede a todo aquele que busca, todo aquele que pede. Todo aquele que pede sabedoria, Ele a dá deliberadamente para instruir a outros, para que outros se fortaleçam, para que outros saibam aquilo que verdadeiramente tem sobre as vossas vidas. Paulo havia sido chamado para anunciar a fé de Israel aos gentios. A fé num Deus vivo. Na fé num Deus que tudo pode, que tudo realiza. O povo gentio, então, vivia outrora sem o menor entendimento e conhecimento desta fé neste Deus. Ouviam até falar no Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus das conquistas, o Deus das vitórias, mas desconheciam a verdade de como se passar e como se achegar e como se tornar povo desse Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele começa e recebe do Senhor essa incumbência de estar anunciando essa fé nesse mesmo Deus. O apostolado e ser pregador e mestre como tarefa e ofícios distintos. O apóstolo Paulo, ele tinha consciência daquilo que estava sobre ele. E ele, então, ele chama esses compromissos e esses ofícios entendendo a importância de se ter essa verdade. É tão interessante nós pensarmos numa frase de Charles Spurgeon, há tanto tempo atrás, que ele dizia que iria chegar um momento, um tempo, a qual cada palavra pregada teria que ter um microscópio para encontrar um pingo ou um ponto de evangelho. Como ele estava pensando à frente de um tempo, né, amado? Que esse tempo chegaria. Tantas mensagens, tantas palavras colocadas, mas sem ensino, sem direção, sem aquele que fala daquilo que diz as Escrituras. Porque, assim como Cristo, precisamos então falar. Está escrito. Está escrito. Satanás trabalha incansavelmente para tirar de nossas mentes a fé na sã doutrina. O apóstolo Paulo sabia que precisava então estimular a vida de Timóteo. Nós vamos lembrar que nos versículos lá na frente, o apóstolo Paulo fala e quer lembrar a Timóteo da fé que ele havia encontrado na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, a qual as duas haviam instruído a este jovem. Então, ele sabia que Satanás está sempre labutando, está sempre ali de alguma forma trabalhando para tirar essa fé na sã doutrina, com ensinos equivocados, com pontos de apoio, trazendo tantos lugares e tantas outras coisas num lugar de um Cristo que não pode ser removido. O Cristo é o centro do Evangelho. O Cristo é o centro da vida e do caminho cristão. É nele que precisamos então estar firmados. E o apóstolo Paulo traz essa verdade que não é somente ao jovem Timóteo. Como nós temos falado, a atualidade, a verdade desta palavra, ela continua operando e fazendo aquilo que verdadeiramente ela tem para fazer e realizar. Paulo nos mostra que mesmo que tenhamos longos discursos acerca do Evangelho, os mesmos não possuem muito valor. Apenas compreendemos o que o Evangelho realmente significa. Meu amado, eu posso me estender ao máximo na minha mensagem. Eu posso possuir grandes ensinamentos. Eu posso então ser detentor de tantas coisas. Mas se na verdade o meu Evangelho e a minha palavra não for esclarecida, como então aquele que não conhece, como então aquele que não entende, como aquele que nunca ouviu falar, compreenderá aquilo que o Evangelho verdadeiramente quer trazer ao seu coração? E mesmo assim, muitos, até ter o assentimento aos princípios do Evangelho, mesmo assim não entenderão o que se comprometeram a seguir. Quantos, meus amados, assumem um compromisso sem entender que se comprometeram a viver uma vida santa e reta e afastada do mundo? Continuam a entender. Eu
entendo o Evangelho, eu entendo que a minha vida agora está em Cristo, eu assento essa verdade no meu coração, mas a vida não caminha de acordo com aquilo que a boca declara. Então precisa-se ter ensino, precisa-se ter uma sã palavra, precisa-se ter uma revelação das Escrituras. Não é o muito falar, não é ter palavras com muita persuasão, não é sermos grandes e eloquentes mensageiros. Assim havia os sofistas na época que defendiam com todo afinco, com todo fervor, um ponto a qual eles traziam algumas verdades que eram impactantes àqueles que ouviam. Mas agora, a verdade que nós trazemos é que o Cristo é Senhor da nossa vida. E é Ele que então eu preciso obedecer. A Ele, então, eu preciso seguir, porque isso faz parte da vontade divina e dos preceitos divinos para aquele que não era povo e passa, então, a ser povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 11, escreve e traz essas verdades a Timóteo. No versículo 12, está assim escrito: por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei, possui dois entendimentos, ver e ser. O apóstolo aplica com o entendimento de conhecer, ter visto, aprendido. Porque cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu tive contato, eu tive um entendimento, e esse entendimento em quem ele tinha crido, e aí nós vamos ver como no transcorrer daquilo que ele ministra, trazia essa certeza ao apóstolo, que precisa estar em você, precisa estar em todo aquele que creu. Ele precisa ter essa certeza: eu sei em quem eu tenho crido, e nada vai me remover da posição daquele que é a pedra angular, a qual todo edifício bem edificado precisa estar sobre ele. O Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, daqueles que esse sofrimento e aquela morte é loucura para aqueles que se perdem, mas não para você que agora é povo, a qual o Espírito Santo de Deus tem revelado a sua palavra, a qual ele tem se mostrado a ti. Então o apóstolo Paulo, por cuja causa padeço também isto, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Ter fé, confiar. A confiança, meu amado, tem que ser inabalável nesse Deus poderoso e no sacrifício poderoso que foi feito a seu favor. Não foi agora, não foi há 2000 anos atrás, mas foi antes que tudo pudesse existir. O Cristo havia sido imolado a seu favor. O Cristo, então, havia entregue a sua vida, pagando o resgate, trazendo, então, a redenção sobre a sua vida, com a ideia daquilo que havia do Antigo Testamento, que quando, então, alguém da família pagava o preço para tirar um escravo da escravidão, e então nós que outrora andávamos escravos do pecado, somos agora retirados, e nós então precisamos ter confiança. Nada pode nos abalar, nada pode nos tirar dessa direção. Eu sei em quem tenho crido. O cristão precisa ter isso nos seus lábios, ter essa declaração, ser confiante e ter a certeza que Deus trabalha e continuará trabalhando, não pelos seus méritos. E nós vamos ver tudo que o apóstolo Paulo ministra a Timóteo e traz então de ensino a hoje, a você que é a igreja do Senhor. Paulo sabia que o mal que vinha sobre ele era procedente do cumprimento do seu chamado. O apóstolo Paulo, a qual nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando então, ainda chamado de Saulo, ele tem então esse impacto da queda na presença do Senhor, a qual ele diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele não perseguia os cristãos, mas Saulo então perseguia o Cristo, aquele que é o cabeça, aquele que é a cabeça da igreja, aquele que é o Senhor, aquele que é a primícia do povo de Deus.
então essa perseguição. E quando ele tem esse chamado é claro, quando então fala-se a ele, e este iria padecer por amor ao meu nome. Paulo sofria por isso, e ele tinha essa certeza, que ele fazia tal coisa porque ele estava fazendo a vontade do seu Senhor. Meu amado, obedecer ao Senhor às vezes nos trazem sofrimentos. O apóstolo Paulo encoraja Timóteo, sabendo que esse sofrimento e algumas perseguições poderiam vir e viriam, mas para que ele não desanimasse. Porque sabe em quem você tem crido, sabe, confia, ele vai estar contigo, ele vai te levar à vitória, ele vai te ensinar, ele vai te direcionar, ele vai realmente te fazer discernir aquilo que precisa ser discernido. O apóstolo Paulo tinha e sabia que esse chamado dele trazia sobre ele todo esse sofrimento, toda essa perseguição e todos esses incômodos. A fé não depende da autoridade humana, e esta confiança não pode ser hesitante e dúbia em Deus. Sabe, meu amado? Isso é de suma importância. Eu não posso duvidar da obra de Deus. Eu não posso hesitar em ter essa certeza na obra que Cristo realizou em meu favor. Eu não posso permitir que hoje eu tenha uma confiança e uma certeza e amanhã eu deixo de ter. Essa fé, meu amado, ela não tem uma autoridade humana. Não é um homem que inculca na sua mente, não é um homem que leva essa fé ao seu coração. Se tu tens essa fé, é porque o Cristo trouxe essa fé, porque outrora, tu morto nos teus delitos, nos seus pecados, você não poderia ter essa fé salvífica. E essa fé salvífica só pode ter vindo a ti através da obra que Cristo realizou. Então é por isso, meu amado, que você precisa declarar: eu sei em quem eu tenho crido. Aonde está o teu bom tesouro? O teu bom tesouro está em Cristo e na obra redentora que Ele realizou, meu amado. Ter convicção que há no poder de Deus proteção segura sobre nós. Sabe, meu amado? Não é na palavra do homem, não é na declaração, eu declaro sobre a sua vida. Não, meu amado. É no poder de Deus a nossa confiança. A nossa certeza está naquilo que Ele tem nos falado, não é na barganha. Traga algo, lance no altar do Senhor, lance tal coisa, faça voto. Meu amado, as verdades que hoje temos é a confiança no poder de Deus e na declaração daquilo que Ele fez em nosso favor. Está consumado. Se assim Ele disse, assim o é. A obra é perfeita e a nossa confiança e a nossa certeza está no poder de Deus para nos proteger e para nos dar segurança. No meio a toda essa diversidade, no meio às perseguições, no meio dos embates, no meio das lutas, o Senhor é poderoso para nos proteger e para nos dar segurança. Se a nossa salvação estivesse guardada em nós, com certeza, em todo momento sofreria danos. Em todo momento, meu amado. Se essa salvação estivesse guardada na vida de Paulo, na vida de Timóteo, na sua vida, na minha vida, todos os momentos ela sofreria danos. Aqui, quando eu falo desta forma, eu não estou falando que os seus erros, que os pecados que ainda irá cometer, os erros que irá cometer, não lhe trarão consequências. Com certeza irão. Porque assim está escrito lá em Hebreus. A disciplina pode não parecer agradável, mas todo aquele a quem o Senhor chama como filho, Ele corrige, Ele açoita. Então, meu amado, a consequência virá, mas eu estou falando que não vai causar dano à salvação. Mas quando confiado a um guardião fiel e capaz, esse dano não nos alcança. Porque a salvação não está no nosso poder, mas está no poder da obra que Cristo realizou. Por isso a nossa salvação não sofre danos. Eu estou falando de salvação. Eu não estou falando aqui de uma vida desregrada, que não vai haver o conserto, que não vai haver as consequências. Com certeza virão sobre aquele na vida que é filho.
Porque, meu amado, naquele mesmo texto de Hebreus, se você é filho, você vai colher o fruto desses erros e as consequências. Mas se não houver nenhuma forma, correção do pai, é porque és bastardo, porque não és filho. Mas eu estou falando de ato de salvação, de garantia de vida eterna, naquilo que o Senhor garante a todo aquele que é povo dele. Então, o apóstolo Paulo leva essa mensagem a Timóteo. E eu quero então, através desta carta inspirada por Deus, levar também a ti essa verdade. Se a sua salvação, se a minha salvação estivesse assegurada em mim, todo dia ela sofreria dano. Todos os momentos. Porque eu erro no pensar, eu erro no falar. Mas a palavra de Deus me garante uma certeza, que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus eu tenho a minha salvação. Mais uma vez eu quero trazer aqui para ti, meu amado. A graça, ela não é oposta ao esforço, à dedicação, ao esmero, a se afastar e fugir das coisas do mundo. Mas a graça, ela é oposta ao mérito. O mérito da salvação está na obra que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Então você que é filho, não pense que a graça te dá oportunidade de você viver erros e equívocos. E quando então o Senhor, de uma forma toda amorosa, passará a mão por cima e não trará sobre ti o castigo necessário? Não. Se és filho, Ele corrige, Ele trata, porque Ele ama. Mas aquele que não recebe a correção do Pai, ele é bastardo. Então, amado, confie que a sua salvação não sofrerá dano, porque ela está naquele bom depósito. Amém, amados? No versículo 13, amado, o apóstolo Paulo escreve então a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Modelo. Conserva o modelo. Uma forma, o esboço. O apóstolo Paulo havia trabalhado de uma maneira. Ele tinha ali, então, ensinado de uma forma. O que ele quer trazer a Timóteo? Que Timóteo, então, deveria reproduzir aquilo que havia recebido. Meu amado, nós estamos falando aqui de uma liderança passando para outra. Mas nós entendemos que essa mensagem não alcança somente a liderança, mas essa mensagem alcança todo aquele que é povo. Temos a responsabilidade, temos um compromisso, nós temos um modelo, nós temos uma forma, nós temos um entendimento. Nós tivemos modelos passados que nos ensinaram como devemos viver a fé em Cristo Jesus. Homens que não eram perfeitos, porque não há esse homem perfeito, mas que viveram e deram um testemunho real da verdade cristã. Então o apóstolo Paulo fala, conserva o modelo. E o modelo a qual o apóstolo Paulo fala a Timóteo é o quê? Das sãs palavras. Sãs. A doutrina genuína, pura, verdadeira e não corrompida. Meu amado, a igreja hoje, ela precisa realizar e viver essa verdade. A igreja reformada, reformamos a todos os momentos, porque nós precisamos novamente voltar à fonte, voltar à realidade cristã, voltar às Escrituras, romper com tudo aquilo, meu amado, que tem sido trazido a nós, que tem trazido peso numa caminhada e deixado, meus amigos, meus amados, minhas irmãs, aquilo que verdadeiramente o Senhor nos ensina. Um evangelho genuíno, puro, não corrompido, porque se foi corrompido ou se há meias verdades, há mentira. Mas aquilo que é a sã doutrina, aquilo que Cristo vem dele, e nós não podemos permitir que outros ensinos possam ocupar esse mesmo lugar. Porque
ele fala o que? O modelo está nas sãs palavras. O que foi revelado é a declaração divina. Como eu já falei aqui, o Cristo, aquele que é as boas novas, ele fala a respeito das Escrituras. Está escrito. Ela nos ensina, ela nos faz entender, ela realmente nos traz as verdades que é divina e é poderosa para transformar as nossas vidas, para mudar o nosso entendimento, para trazer sobre nós uma verdade. Porque o apóstolo Paulo, como pregador e como aquele que ensina, é assim sobre a vida de Timóteo, assim sobre a minha vida, sobre a sua vida. O compromisso daquele que tem essa responsabilidade não é ser criativo ou interessante, mas deve pregar a palavra, pois a mesma afasta a igreja e todas as nossas vidas de escândalo e imaturidade cristã. Sabe, meu amado, quando nós ouvimos alguém falar assim, pô, esse mensageiro é tão engraçado. Ué, engraçado? Ele precisa ministrar a palavra. Esse que ministra, ele tem palavras tão persuasivas, tão eloquentes, usa de palavras tão rebuscadas, olha só. Meu amado, o que as mensagens precisam ter é o ensino da sã doutrina e da sã palavra, porque essa vai transformar a sua vida, assim como transformou a minha, assim como transformou a de Timóteo, assim como transformou a vida de Paulo. Nos deu um novo entendimento, porque outrora estávamos longe do entendimento de Deus. E isso é o que nos traz o castigo, é viver longe do entendimento de quem é Deus, e como agradá-lo, e como estar com Ele. Mas quando esse entendimento chega, os escândalos fogem de nossas vidas, porque passamos a viver então uma vida de temor e de tremor ao Senhor. A imaturidade deixa de existir em nós, porque agora deixamos de ser meninos. Em Cristo e no seu Espírito estão a fé. Era a característica da igreja desde os tempos mais remotos, e logo foi elaborado um credo apostólico. Quando o apóstolo Paulo coloca essas verdades aqui, e ele fala então, ouvindo na fé e no amor que é em Cristo Jesus, lá sempre foi utilizado. Então, em consequências dessas palavras, foi firmado um credo apostólico, a qual se há uma declaração, se há uma posição que se é assumida. E eles tinham base na fé e então também no amor. Nós, homens, somos facilmente levados a nos rebelar contra os ensinos sagrados e nos apostatar da sã palavra. Sabe, meu amado, como é fácil para nós, homens, fugirmos da sã palavra, de apostatarmos, deixarmos de possuir a fé que antes possuíamos. Quantos, meu amado, têm caminhado e têm parado no meio do caminho, têm desistido, têm trilhado outros caminhos? Nós ficamos surpresos. O irmão, a irmã tal, o irmão tal, e esteve tanto tempo aqui conosco, desde criança aprendeu essas verdades, mas por algum motivo ele deixa de acreditar, ele muda de posição. A fé que havia sido ensinada a eles, o Deus desta fé, ele acaba se perdendo. Mais uma vez o apóstolo Paulo volta lá aquilo que Timóteo havia recebido. Não permita se afastar daquilo que lhe foi ensinado. Eu quero falar contigo, você que recebeu esse ensino da fé em Deus e viver uma vida em santidade através de um modelo, através de alguém. Não se apostate da fé. Não deixe de acreditar naquilo que outrora você acreditava. No poder divino, no poder transformador que vem do Pai. Quando estamos fundamentados em Cristo, possuímos a fé e este amor. Quando estamos em Cristo, meu amado, essa fé com certeza está em nós.
esta fé que foi base desse credo. Não porque nós somos e queremos ter, mas é porque de alguma forma o Espírito Santo de Deus vem em nossa direção e coloca em nós e produz em nós essa fé inabalável, que podemos declarar assim como o apóstolo: eu sei em quem tenho crido, eu sei aonde está o meu bom tesouro, eu sei aonde está o meu depósito. O meu bom tesouro é Cristo, e o meu depósito, onde está a minha salvação, também é nele. E então, se eu estou em Cristo realmente firmado nele, essa fé está firme em mim. E o amor é consequência dela, meu amado. Porque eu sou Marco, porque o meu coração produz e pensa em coisas mais. Assim como foi ministrado sobre a irmã diaconisa Josi, esteve ministrando e falando então às mulheres, na carta do apóstolo Paulo a Tito, o momento que ela fala a respeito dessa coisa má que está em nós. Nós não somos bonzinhos, nós fazemos e tomamos atitudes boas, mas não somos aqueles que somos bons. Mas esse amor, então, é implantado em nós como fruto do Espírito. Então, se estamos em Cristo, verdadeiramente possuímos essa fé. E também temos esse amor em nós. E por isso, meu amado, essa verdade está em nossos lábios. O versículo 14 está assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Pelo Espírito. Aquele que distribui uma nova vida espiritual aos que creem no Evangelho. A esse Espírito que transformou a vida de Paulo, a esse Espírito que transformou a vida de Timóteo, a esse Espírito que transforma a vida de todos aqueles que não era filho e passa a ser filho por adoção, co-herdeiro do reino dos céus. Sabe, meu amado, esse Espírito que é capaz de trazer um espírito morto a um espírito agora vivificado em Cristo Jesus, transformados para louvor e honra desse Deus. Esse Espírito poderoso guarda o bom depósito pelo Espírito, não é pela sua força, não é no teu braço, não é no teu conhecimento, não é no teu entendimento, não é na sua eloquência, não é na sua posição, seja apóstolo, bispo, pastor, diácono, presbítero, diaconisa. Não é isso que garante. O bom depósito é o Espírito Santo de Deus. Então, ele habitando nos cristãos, porque ele fala, o Espírito Santo que habita em nós, habitando nos cristãos. E o bom depósito é algo de alto valor, e um valor extraordinário. É a nossa salvação, meu amado. Ali é o nosso depósito. O depósito está onde? No poder do Espírito Santo, que habita em nós, que nos faz então viver de acordo com aquilo que recebemos do Senhor. A graça que fomos então impactadas por ela e transformados por ela. O sangue que verteu na cruz do Calvário, que nos purifica e nos cobre de multidões de pecado. O poder do Espírito capacita o povo de Deus a ser fiel aos seus mandamentos. Mas é preciso estar sempre na dependência e consciência do Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que nos capacita, meu amado, a estarmos sempre buscando a fazer a vontade desse Deus. Mas nós precisamos estar consciente que é nele, e é somente nele. Não é na minha vontade, não é no meu poder. Eu sou um miserável, longe dessas verdades. Da verdade que a minha vitória sobre as coisas que outrora me dominavam está em Cristo Jesus, através da ação do Espírito Santo de Deus em minha vida. No mundo antigo, riquezas eram entregues e confiadas a alguém que tinha a responsabilidade e obrigação de ser cuidadosamente zeloso
até que devia devolvê-las no mesmo estado no qual foram recebidas. Então, meu amado, o apóstolo Paulo vem trazendo algo àqueles que estavam recebendo a palavra, esta carta, essa epístola, assim a Timóteo como também aos seus ouvintes, algo que lhe era comum. Paulo conhecia aquele povo, e ele então faz aquele povo lembrar que algo era comum. Alguém possuía uma riqueza, entregava alguém para cuidar e guardar da mesma, até que ele retornasse, e você então deveria entregar novamente aquele que lhe confiou da mesma forma, íntegra, da mesma forma que ele havia te entregue. Você então, cuidadosamente, zeloso por aquilo que havia recebido, você então entregaria da mesma maneira. Sabe, meu amado, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quer te levar assim, tudo isso está guardado em Cristo Jesus. Aleluia por isso. A nossa salvação, a riqueza que nós jamais poderíamos alcançar, mas nos foi dada por favor imerecido, está guardada nele para o dia da redenção de nossa alma. E é por isso que ela não vai sofrer dano algum, porque o nosso bom tesouro está na obra poderosa que Cristo realizou em nosso favor. A conexão íntima da obra de Cristo e com o seu Espírito, meu amado. Essa obra realizada, ela tem tudo ligado entre eles. Pai, o Filho e o Espírito, que realizaram essa obra poderosa em nossas vidas. Quanto maior o valor dado a tudo que Deus nos outorgou, maior vai ser o nosso cuidado. Quanto mais eu entendo a minha miserabilidade, mais eu vou entender o favor que eu recebi. Então, meu amado, mais eu vou ter cuidado, porque eu sei a fragilidade de eu confiar na minha força e confiar no meu braço e esquecer que a minha força está no poder do meu Deus. E está com Ele, somente com Ele. Eu preciso dar o devido valor em Cristo e a sua obra. O que mais precisamos ter cuidado é a diligência daquilo que nos foi recebido. Sabe, meu amado, em algum momento eu li um livro que falava salvos da perfeição. Meu amado, essa perfeição nunca é encontrada no povo de Deus, mas a perfeição é encontrada na obra que Cristo realizou. Aquela obra é perfeita, aquela obra é eficaz, mas não no meu dia a dia, não no meu fazer, não no meu realizar. Mais uma vez eu quero aqui lembrar você, nada disso te dá outorgar ou está te outorgando a você viver uma vida deliberadamente no pecado, no erro. Não, mas tudo está em Cristo. Ele é o nosso tesouro, a obra dele é poderosa. O agir desta forma não está em nós, pois só o Espírito pode realizar em nós essa obra. Não está em nós, amado, não está em mim, não está em você, mas está naquilo que Cristo realizou em nossas vidas. Então, amado, nós vamos terminar fazendo 4 aplicações daquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, através daquilo que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo. A primeira delas, permaneça firme na sã doutrina, pois somente nela você pode prevalecer contra os ataques à sua fé. Permaneça firme nos ensinos da palavra de Deus, porque a sua fé, ela vai estar sendo constantemente combatida, será constantemente atacada, para que então você venha deixar de acreditar nas verdades que as Escrituras trazem, para então, com fábulas, com enganos, com palavras persuasivas, te tirar da direção daquilo que o Pai tem para ti, ou permitir que você retire o Cristo da sua direção, daquilo que realmente tu tem recebido da parte dele. A segunda aplicação, por estar bem firmado em você, tem crido e com um relacionamento constantemente com ele, não se envergonhe de falar as verdades do Evangelho, seja qual for a situação vivida.
Se tu tens essa verdade no teu coração, tu sabes realmente em quem você tem crido. Seja qual for a situação, seja qual for o momento, não deixe de falar da verdade divina. Não deixe de falar da verdade do Evangelho. Não deixe de falar aquilo que o Senhor lhe comissionou. A terceira aplicação desse texto, que a sã doutrina, o seu proceder possa servir de exemplo a ser seguido, não como sendo um santão ou perfeitão, mas como aquele que possui num novo coração, um novo viver. Que você possa, meu amado, servir de referência, servir realmente, que alguém possa vir até você para ouvir do Deus que transformou o seu viver. Alguém que lhe conhecia há tanto tempo atrás, ao te conhecer, veja uma pessoa transformada e mudada, uma pessoa com um novo coração, uma pessoa com uma nova atitude, uma pessoa com um novo viver. E buscar então entender, e buscar então da onde foi essa fonte. Essa fonte foi o encontro que tu teve com Cristo. Amém. E a quarta e última aplicação: seja diligente com o dom que Deus lhe deu. Meu amado, não negligencie. Não seja displicente, mas seja diligente com a responsabilidade e com a confiança que o Senhor entregou sobre a sua vida. Porque em Cristo, o nosso bom tesouro. E então, meu amado, o nosso depósito está no Espírito Santo. Que tudo que foi falado, tudo que foi trazido nesta noite, possa chegar e realmente impactar o seu coração. Nós vamos estar orando e então também declarando as bênçãos do Senhor, e estaremos terminando o nosso encontro desta noite. Deus Pai, louvado seja teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, por todas essas verdades, por tudo que tu fizeste em nosso favor. Muito obrigado, Pai amado, porque tu esperaste o teu filho, e ele então, Senhor, foi usado por ti para escrever, Pai amado, esta epístola a este homem. Mas, Senhor, que se estendeu à sua igreja, que se estende a todos aqueles que são seus. Que continue falando aos nossos corações, que continue realmente produzindo em nós a fé inabalável na obra que o Filho de Deus, que o seu Filho realizou em nosso favor. Eu quero te agradecer, Pai, porque tu tem nos dado livramento nesses tempos tão difíceis. Tu tem guardado as nossas famílias, tem guardado, Senhor, as nossas vidas, tem guardado, Pai amado, as nossas igrejas, os nossos irmãos. Continue, Pai amado, visitando, Senhor, os enfermos. Ministra sobre eles, Pai amado, da sua graça e do teu favor. Louvamos o teu nome quando ouvimos, Senhor, que mais um, Pai amado, foi curado desta enfermidade que tem assolado toda a raça humana, que tem trazido tanta morte. Mas mais uma vez eu quero te pedir, Pai, tenha misericórdia de nós. Cesse, Pai amado, este mal sobre toda a raça humana. Nos faça, Senhor, nos tornarmos melhores pessoas, melhores cristãos, em todos os momentos de nossas vidas melhorarmos. Mas, Pai amado, chega, por favor. Cessa, Senhor, de todos esses males. E nos abençoe e nos guarde. Senhor, renova as nossas forças para o restante de nossa caminhada. Que nós estejamos olhando para a carreira que tu tem proposto para cada um de nós. E confiando e sabendo em quem nós temos crido. Aquele que começou a boa obra é aquele que é capaz para terminá-la. E assim nos levar numa certeza de salvação e de vida eterna. Muito obrigado por tudo. Tome as nossas vidas. Tome a cada um que vai estar, Senhor, assistindo ou ouvindo, Pai amado, esta palavra. Que ele seja, Senhor, realmente impactado por ela, pelo poder que há na mesma, pelo poder que há em Deus, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Assim, Pai amado, eu te rogo, em nome do teu Filho, o Jesus o Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus, esteja não somente hoje,
mas para todo sempre, com todos os eleitos do Senhor, e todos os eleitos do Senhor digam amém e amém.